Nessa aula a gente vai continuar aqui modelando a mão da nossa personagem e criar os outros dedos aqui para a mão dela e também juntar os dedos com a mão, tá? A princípio a gente vai girar os outros dedos a partir desse primeiro que a gente fez. Então, antes da gente simplesmente copiar esse objeto para girar os outros dedos, a gente tem que fazer alguns acertos aqui. Por exemplo, a gente tem que tirar esses polígonos daqui e tirar o Mesh Smooth, tá? Não vai ser necessário agora. Vamos aqui na visão top. Nós vamos selecionar aqui o manipulador de Translate, né? Segurar o Shift e vamos simplesmente copiar esse dedo. A gente coloca aqui cópia por opção de clone por cópia mesmo, né? Vamos fazer isso mais duas vezes, né? Para os outros dedos. Segura o Shift e arrasta. Segura o Shift no objeto e arrasta. Feito isso, a gente precisa acertar a forma dos dedos, porque eles estão exatamente os quatro iguais, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos aumentar esse dedo médio aqui, né? Em relação ao dedo indicador. Uma coisa que eu esqueci de fazer, que era simplesmente dar um acerto aqui na unha, tá? Acertar isso. Nos outros dedos, quando a gente vai fazendo, eu vou acertando. Tá, esse dedo anelar, né? Eu não lembro exatamente o nome agora. Ele é basicamente igual ao indicador. Então a gente não vai mover muito ele. A gente vai deixar ele do jeito que está. E o mindinho é o que a gente vai trabalhar agora. Por quê? Além dele ser menor, a circunferência do dedo é menor também, ou seja, o dedo é mais fino. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma diminuída com a ferramenta Scale nesse ângulo aqui, ó, entre o Z e o Y, tá? Ou no ângulo que tiver mais próximo aí, né? Não sei, no meu caso acabou sendo esse mesmo. Nós vamos vir aqui agora e diminuir o tamanho dele, do mesmo jeito que a gente fez com o outro dedo. Diminuir bastante, porque esse dedo ele é bem menor em relação aos outros. Lembrando de diminuir, mas seguindo, né, as proporções do dedo. A gente não vai simplesmente diminuir é, do jeito que a gente quer. A gente tem que seguir a proporção do personagem, da mão do personagem. Acho que assim já tá bom. Nós vamos aqui fazer o mesmo esquema que a gente fez no outro dedo, né, para deixar a unha aqui com um aspecto mais arredondado. Vamos fazer a mesma coisa nesse dedo. Seleciono esses dois vértices e dá uma pequena puxada aqui na unha.
No outro dedo nós já fizemos. Então vamos fazer nesse agora. Agora nós vamos posicionar os dedos aqui, né, em relação à mão. Tentar deixar ele mais próximos, porque na hora da gente grudar os dedos com a mão, se ficar um vão muito grande, na hora que a gente tiver que animar ou colocar os ossos para deformar, vai ficar com um aspecto meio estranho. A gente podia colocar eles de maneira mais aberta, né? Cada um virado para um lado, assim. Se a mão dela tivesse aberta. Também ajuda. Mas nesse caso vamos fazer assim, porque simplifica o processo. Vamos calma aí, simplesmente puxar esses dedos aqui um pouco mais para trás. E agora vamos acertar aqui os vértices da palma da mão, né? Mais ou menos aqui. Puxar esses dois vértices aqui para trás. Como a gente mexeu nos outros vértices aqui na frente, nós temos que mexer nesses outros aqui de trás também, né? Acertar a mão totalmente de novo, né? A gente vai ter que acertar muito a mão ainda até finalizar ela e grudar ela aqui com o pulso. Nós vamos agora acertar algumas coisas aqui na mão antes de simplesmente grudar ela nos dedos. Vamos selecionar essas duas faces aqui da frente e dar um pequeno extrude nelas. Assim tá bom. A gente vai escalar essas duas faces que a gente criou e a gente vai posicionar esses vértices aqui em relação ao dedo. Tá? Eu ia falar para usar o wireframe, pode ser que confunda mais. O que a gente vai fazer? A gente vai posicionando aqui essas faces em relação ao dedo. Essas faces, né, esses vértices, né? Ficou faltando um loop, né, aqui. A gente vai fazer ele agora. Mais ou menos até aqui. Aperto Connect. Vamos aqui novamente.
Tá? A gente vai deletar agora essas faces que a gente criou aqui, né? Na ponta da mão. E vamos usar uma ferramenta nova agora, que é o Attach, que vamos grudar a mão com o dedo. Tá vendo? A gente seleciona o... Vou voltar aqui para explicar melhor. A gente seleciona a mão, aperta o Attach e seleciona o dedo. Você vê que a cor dos dois ficou igual. Agora nós vamos ter que grudar os vértices, porque ele junta o objeto, mas ele não gruda os vértices, né? Até aí a gente simplesmente usa o Collapse. Que usa o Collapse de novo. E aqui novamente usamos o Collapse. Vamos fazer o mesmo processo para os outros dedos, tá? Não tem segredo nenhum. Vamos fazer a mesma coisa agora com esse dedo aqui. Selecionamos o Extrude. Vamos posicionar aqui, né, o vértice que a gente criou com o Extrude. Vamos escalar aqui essas novas faces aqui. Acho que é só posicionar melhor esse dedo aqui. Vamos ver se está mais ou menos certo isso. Acho que tá. Vamos agora acertar novamente os vértices aqui, né? É basicamente fazer o mesmo processo. O mesmo em todos os sentidos, né? Só muda a posição aqui e cada dedo que a gente vai fazer. Vou usar aqui a visão wide para facilitar um pouco. Vamos cortar aqui, né? Esses vértices, esses edges. E vamos agora cortar aqui em cima novamente. Deletar, né, aquelas faces. Vamos aqui continuar posicionando os vértices, mesmo depois que eu deletei as faces.
Opa, saiu do lugar o dedo. Vamos fazer a mesma coisa agora. Selecionar a mão, apertar a tash, né? E vamos grudar aqui os vértices. Alguns vértices estão meio que fora assim ainda, né, desalinhados, né, em relação ao outro. A gente podia usar o Collapse e depois movimentar manualmente, mas como a preguiça é maior, a gente vai usar o Tire to Weld. Simplesmente vai vir aqui e grudar. Esses que estão próximos a gente pode usar o Collapse mesmo. Vamos aqui fazer a mesma coisa. Tá meio estranho ainda, mas a gente vai arrumar mais. Vamos fazer agora com o próximo dedo. Basicamente o mesmo processo, né? Basicamente não, é o mesmo processo para os 4 dedos. Esse dedo está bem fora de alinhado aqui. Se eu já cortar, já adiantar a coisa aqui. Então connect. E agora a gente vai cortar, vai deletar essas faces aqui que a gente criou. Vamos usar o attach de novo. Desabilito o attach. E vamos usar o target weld. Mais ou menos o vértice deve estar aqui. Ele já entende onde é para grudar. Fazer a mesma coisa com esse dedo. Extrude. Scale. Vou deletar isso aqui. Vamos cortar aqui, né?
Acho que a gente gruda todos os vértices. Vamos agora dar uma arrumada aqui na forma da mão, né? Porque ela ficou totalmente estranha aqui. A gente vai arrumada nos vértices aqui. A gente vai descer esse. Vai subir esse daqui de baixo. Aqui é a mesma coisa. Vamos puxando os vértices aqui novamente. Tá? De forma que esses loops aqui que a gente gerou tem que simular aquela membrana que a gente tem entre os dedos, tá? Nesse caso, não precisa ficar tão realista. Vocês podem encontrar modelagens de mão bem mais realistas do que essa. Só que, pro nosso caso, não precisa tanto. Até porque, na hora de deformar isso aqui, quase não vai ter... Quase não vai movimentar essa parte aqui da membrana. O que vai movimentar bastante são os dedos, tá? E a gente tem que economizar o máximo aqui de polígonos e de malha para facilitar na hora de colocar deformação nisso aqui. Tá? Você pode modelar uma mão mais realista, só que você vai ter um trabalho absurdo quando você colocar os bones aqui, os ossos, e for tentar fazer a deformação dessa região. É só colocar o smooth para ver como está ficando. Tá? Você olhando assim, já fica mais ou menos com o aspecto que a gente queria, né? Que é simular a membrana do meio e os dedos. Aí a gente vai arrumando conforme a necessidade aqui. Mesmo assim a gente ainda tem que posicionar melhor os dedos. Para mudar a seleção aqui. Mais ou menos tá bom. E esse aqui a gente vai puxar um pouco para cá também. Diminui um pouco aqui esse dedo médio.
Acho que assim já tá melhor. Que mais? Continuar posicionando aqui melhor os dedos. Esses dois vértices aqui a gente não precisa. Acho que já está dando tempo desse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai continuar detalhando aqui a mão e modelar o polegar.